Tem gente que fala assim, Jesus ele vem quando a gente morre. Já viu alguém falar isso? Jesus volta quando a gente morre. Quando a gente morrer, Jesus vai voltar. Não é bem assim como as pessoas falam. Irmão, é exatamente isso aí que vai acontecer. Porque Deus fez isso com Filipe, ele foi transportado. Deus o arrebatou daquele lugar. Deus arrebatou Elias. Deus arrebatou Enoque. Não se sabe o que aconteceu com Moisés. Não é? Amém? Estou certo? Tô certo? E assim vai acontecer com a gente. Deus, ele tem um plano. Eu estava lendo o livro que minha mãe me deu hoje, sobre o Apocalipse, antigo, e muita coisa que eu li ali, tem uma frase que eu guardei. Nós fazemos parte de um projeto de Deus. Deus construiu o ser humano como parte de um projeto. Tá? Que projeto é esse? Porque até antes da criação do homem, era Deus e os anjos. Os anjos, eles não têm muita opção. São anjos. Né? É um outro tipo de criação de Deus. Mas Deus, no coração dele, quando ele cria o homem, ele fala, eu quero uma raça, um ser pensante, livre, que ele me escolha e que ele me ame, que ele viva para mim. Mas não porque eu mandei ele fazer isso, mas porque ele quer ser assim. Ele deseja ser assim. Então Deus cria o homem e a mulher. Amém? Estávamos com os pastores falando lá em cima sobre o homossexualismo. Tem muito homem que fala, esse é meu lado mulher. Já viu isso? É meu lado mulher. Se o homem tinha um lado mulher dentro dele, Deus tirou, que era uma das costelas. Acabou. Tem mulher nenhuma aí dentro. Já tirei fora. Tá? Então vamos ler. Eu vou fazer um pequeno resumo da aula passada. A imagem vista por João, Apocalipse 1, versículo 12. Vamos lá. Vamos agora pesquisar na Bíblia. Eu dei uma introdução muito grande, aí o pessoal falou, olha, não ficou muito subentendido não. Capítulo 1, versículo 12. Nós lemos, vamos ler de novo. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça, cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então eu achei essa imagem na internet, foi a que mais se pareceu com o que está escrito na Bíblia. Um ser, um anjo, com um cabelo muito branco, que tipologicamente na Bíblia quer dizer sabedoria. Tá? Os seus pés são como um latão reluzente. A tipologia bíblica, sapato na Bíblia, quer dizer evangelho. Né? Quando Jesus lava os pés, é para estar renovando os votos, para você caminhar, para você ir de casa em casa, para você ir pelo mundo. O que Jesus fala? Ir por todo mundo? Você vai como? Naquela época não tinha avião, naquela época não tinha metrô, era aviação camela mesmo. Então quando a Bíblia fala qualquer coisa relacionada a pé, sapato, né, está falando de evangelho. Então nosso Deus, quando ele envia Jesus, ele foi o maior evangelista de todos os tempos. Ele foi o primeiro evangelista. Ele caminhava, então os pés dele como latão reluzente. Amém? E em volta ele tinha 7 castiçais. 7 castiçais, que são as 7 igrejas. Nós falamos das 7 igrejas, não foi? Então a igreja é um castiçal. Ela não pode estar apagada. Imagina essa igreja aqui apagada, todo mundo morto espiritualmente. Então a chama da igreja, ela não pode apagar. Amém? A chama do amor, do perdão. Você sabe quando uma igreja começa a morrer? Quando um começa a falar do outro.
quando começa a competição dentro da igreja, quando um acha que tem mais razão que o outro. Sabe o que a Bíblia diz? Um considere o outro maior que você. Essa é a igreja que pega fogo. Amém, irmão? Amém. Não adianta. E tem gente que insiste nisso, né? Em se a própria vontade, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. Você tem que morrer. Quando a gente abre a boca para criticar, para falar, você vai apagando a chama. E igreja é uma comunidade. O que aconteceu quando Acã, lembra de Acã? Ele era um guerreiro de Josué. O que aconteceu quando ele roubou uma peça de ouro lá em Jericó? O que aconteceu? Todo Israel padeceu. Ah, mas Josué era tão abençoado. Se eu estou aqui, por exemplo, se eu quebro o que serve o dedinho do pé? Um lindinho, né? Como chama? Para que ele serve? Não sei. Mas ele faz parte do meu equilíbrio. Né? Coisas, por exemplo, um pedacinho da orelha. Se cortar é uma dor violenta. Não é isso? Faz parte do corpo. Então, o castiçal é o corpo. É a igreja. Está em volta de Jesus. Está no centro. Amém? Da boca dele saiu, figura 3. Da boca desse ser, desse anjo, sai uma espada. Tem que ser só para ser mais rápido. Tá? Essa espada. O que é a espada na Bíblia? Significa o quê? Palavra. A minha palavra é como espada de 2 gumes que penetra na alma, na divisão do espírito. A palavra de Deus é algo tão potente, tão poderoso, que ele usa um termo intrigante, que vai nas juntas, vai na medula. O que é a medula? Onde é que fica a medula? Dentro da onde? De qualquer osso. Né? Da espinha, não é isso? São vários ossinhos ali, na medula. Então, meu amado, vou dizer uma coisa a você. Para a palavra de Deus atingir a medula, ela tem que quebrar um osso. Já pensou nisso? Alguém já fraturou um osso aqui? Ninguém já quebrou um osso? Dói, Bruno? Dói bastante, né? Ai, viu? Doeu mais que o nosso. Eu quebrei o 5º metacarpo aqui. Eu fiquei 1 ano sem tocar. Foi uma época mais triste da minha vida. Em aceitar que estão erradas. Olha, você está errado. Difícil. É quebra o osso. Mas a palavra de Deus vai lá na medula. Tem que quebrar o osso. Aí ele vem em volta desse ser 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? As 7 estrelas são os homens e as mulheres de Deus. Nós somos considerados estrelas. Amém? Nós temos que brilhar. Tem muitos textos que a gente lê no Facebook agora, né? Não deixe ninguém apagar sua luz. Né? As pessoas querem, quem tem trevas quer apagar sua luz. Nós somos estrelas. Nós estamos estrelas do Senhor. Nós temos que brilhar onde? Não só na igreja. É difícil para o crente ser crente em casa. É a maior luta. Ser crente na igreja é fácil, até na rua. Agora, quando chega em casa, onde você é você mesmo, para você ser crente ali é difícil. Né? Porque você tem intimidade com todo mundo, você sabe como todo mundo é, então você meio que entra no ritmo. Agora, se vigiar em casa, que é o grande segredo. Então você tem que brilhar dentro da sua casa também. Amém. Amém. Com a esposa, né? Às vezes o marido e a esposa estão brigando, estão lá naquele, né? Aquele bafafá, e de repente, não, agora está na hora da estrela brilhar. Vou calar minha boquinha e acabar com essa briga, com essa confusão. Né? E o sol, ele é o sol da justiça. Ele falou que esse ser, o rosto dele brilhava como o sol. Né? O sol tipifica o que na Bíblia? Ó, gente, anota isso, hein? Porque depois eu vou fazer perguntas. Valendo prêmios. Mentira. Fala. Quem sabe? Ninguém sabe o que o sol quer dizer na Bíblia, gente. Ele é o nosso sol da Justiça. Pronto, sol da justiça. Ele é justo. Então o que acontece? Uma das coisas interessantes. Por que João não fala, ele é justo, a palavra dele é penetrante,
né, os pastores, os obreiros, os missionários, as igrejas não. João, quando ele observa aquela visão, é tudo muito rápido, é tudo fora do corpo. Ele está numa atmosfera, dentro de uma atmosfera espiritual que nem ele compreendia. E ele via o tudo e o todo e o nada ao mesmo tempo. Sabe como que eu interpreto isso na minha vida? Quem sonha muito aí? Quem sonha? Sonha muito, né? Tem pesadelo e tal. Já percebeu que quando você sonha, assim, não existe uma ordem cronológica do sonho, você vê meio que tudo ao mesmo tempo? Né? O nosso corpo e a nossa mente, o nosso ser físico, quando ele entra na dimensão espiritual, nós não temos nós somos limitados para compreender o outro lado. Você vê, por exemplo, existem pessoas que são atormentadas por demônios, e elas veem demônios. Você acha que ela está mentindo, que ela é louca, que ela é esquizofrênica, mas ela está vendo de verdade. Tá? Olha, eu ouço vozes, eu vejo pessoas, eu durmo, as coisas balançam. Aquilo acontece. Só que ela está no plano, na dimensão espiritual. E como ela não tem Deus, como ela não tem Jesus, como ela não tem conhecimento bíblico, como ela é uma pessoa, às vezes, em pecado, ela não tem força nem condição de interromper aquilo ali. Eu estava na Alemanha, eu estava pregando, e alguém me fez uma pergunta lá. Já aconteceu com alguém aqui de dormir, de tirar um cochilo e depois não conseguir acordar? Já aconteceu com alguém aqui? Você está dentro do seu sonho, você está dormindo, aí você dentro daquela dimensão, você fala, vou acordar. É como se você estivesse preso dentro do próprio corpo. Já aconteceu com alguém? Levanta a mão aqui. Não é? Por quê? Porque você entra numa dimensão que você não tem controle. Paulo fala, eu saí do meu corpo, não sei como, mas eu fui ao terceiro céu. Nós vamos ler muito sobre isso em Apocalipse, que todas as vezes que João tinha uma visão, ele era tirado do corpo. Mas como João tinha um contato espiritual com Deus muito grande, o nosso arrebatamento vai ser assim. Só que vai ser uma mescla de corpo e espírito. O nosso corpo vai ficar como o corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Lembra que Maria queria abraçar ele? Ele falou, não me toque, porque eu não sou mais como antes. Você sabe como se chama Espírito Santo? Tem duas maneiras de chamar em inglês. Vocês sabem? Holy Spirit ou Holy Ghost, que é o Santo Fantasma. A maneira deles chamarem. Fale. Quer ser ronca, não? Não, mas o pesadelo quando vem de lado, de barriga para baixo, não tem jeito não. Isso aí é uma questão espiritual. Sonhos são questões espirituais. Se você falar para Deus assim, Deus, eu não quero mais sonhar, Ele vai interromper. Senhor, eu quero sonhar. O que a Bíblia fala? Que Daniel, ele era especialista em visões e sonhos. Nós falamos sobre isso, né? José era especialista nisso. Tremendo, né? Então, Daniel, ele entrou dentro da cabeça de Faraó e revelou o que ele tinha sonhado. Então, quando João sai do corpo, ele tem essa visão. Amém? Vocês entenderam? Amém. Pastora Patrícia, essa galera feminina aí da adolescência, né? É isso aí. Isso acontece com a gente. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu tinha 21 anos, e quando eu fui morar nos Estados Unidos, morei lá um bom tempo, e eu me lembro que antes de viajar, tinha uma casa de câmbio no centro da cidade, ali na Buenos Aires, chamada Casa Piano, vocês se lembram disso? Comprava dólar ali. Aí eu fui comprar dólar ali, naquela casa. Aí era uma fila, né? E eu estava parado nessa fila, esperando a minha vez, e eu, de repente, do nada, eu escutei passos muito fortes na escada, como se fosse filme. Pum! Pum! Eu falei, o que está acontecendo? Eu não sabia, mas eu já estava fora do corpo. Comecei a ouvir algo
o sentido de quando você está em espírito é diferente. Parecia um monstro subindo. Quando eu olhei, começa a subir um homem, mas não era um homem, com um chifre de carne, parecendo um unicórnio, mas de carne. Assim, ó. Eu tinha um contato com Deus muito forte, no ministério que a gente tinha lá na Socorrista. O pessoal caía no chão mesmo, que o negócio era violento. Né? Foi da época dos dentes de ouro, você lembra disso? Negócio forte. Naquela época eu estava mesmo praticamente mais no mundo espiritual do que aqui. Uma vez eu fui assistir uma mensagem de Morris Cerullo e ele falou o seguinte: irmãos, o mundo espiritual, para mim, é mais real do que o material. Quando você está em espírito, o mundo espiritual, ele passa a ser mais real do que o físico. Porque tudo que é físico veio da onde? Tudo que é físico, que é matéria, veio da onde? Hã? Da onde? Fala, gente. Tá vendo? Tudo que é físico veio do que é espiritual. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? A galinha. A galinha. Hã? A galinha. Freud explica. Mas tudo que é físico e material vem do espiritual. Não é? O que a Bíblia fala? O Espírito de Deus pairava. Deus é Espírito. E um Espírito começou a falar. E aquilo que o Espírito falava ia se tornando matéria. Tem noção do que é isso? Se você ligar no Discovery Channel e começar a ouvir aqueles cientistas falando do universo, você pira. Que é cada coisa absurda. E aí você para e pensa, peraí, mas de onde veio isso tudo? A palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é espada. Por isso que o rosto dele brilha como o sol. Amém? Amém. E quando ele, pode passar, e quando ele tem essa visão desse ser, esse ser começa a falar com ele. E ele fala com ele: eu tenho um recado para você. E eu vou te mandar escrever 7 cartas, e cada carta vai ser endereçada a uma igreja que fica na Ásia. Isso aí era 70 depois de Cristo. 70 anos depois que Jesus nasceu. Aí ele escreveu a primeira igreja, Éfeso. O que eu não falei na aconteceu. Mas e agora? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Qual é o objetivo da Cruzada Mundial de Missões? Pensa no nome. Cruzada Mundial de quê? Missões. Qual é o nosso objetivo aqui? Missões. Mas pastor, eu vou para a África? Não, começa a fazer a missão na tua rua. Não é? Começa a fazer a missão com o teu esposo, que não é crente, com o teu filho. Né? Então, Deus, quando se mostra para João e ele envia essas cartas, ele dá uma missão para João, falar: anuncia para essas igrejas, que elas vão espalhar isso para o mundo, o que eu quero. Quem é Satanás, quem é o dragão de 7 cabeças, quem é Jezabel, e tudo que o Apocalipse fala. Então esse é o motivo. Agora, eu posso interpretar isso de 3 maneiras. Primeiro, as cartas mesmo, escritas à mão, que foram entregues. O segundo, aos cristãos e igreja de todos os tempos, que somos nós. A carta que ele escreveu aos períodos históricos da igreja. Volta lá na igreja de Éfeso. Então, por exemplo, foram 7 cartas. E essas 7 cartas representam 7 períodos da igreja cristã. Quando é que a nossa igreja cristã foi fundada? Isso é mais fácil do que 1 mais 1 igual a 2. Olha o nome. Quando a igreja cristã foi fundada? Quando Cristo Nasceu. eu só vejo isso. Amado mestre. Quando Jesus nasceu, gente. Jesus nasceu. Quando ele nasce, né? Ele fala: derrubarei o templo e o levantarei em 3 dias. Quem era o templo? Ele mesmo. Quando ele nasce. Né? Então, Éfeso. Não. É o outro, o azul. Isso. Éfeso representa um período da igreja. De 31, assim que Jesus praticamente morre e ressuscita, até 100 anos depois. Tudo que acontece na igreja de Éfeso tem
as características. Esmirna é um tempo entre 100 anos e 313 depois de Cristo. Pérgamo, 313 a 538, já pega Lutero aí. Tá? Depois a gente pode dissecar, e eu posso falar isso com propriedade, porque na Alemanha eu visitei várias igrejas luteranas. Nós fomos na primeira igreja luterana fundada, né, na Europa, foi na Alemanha. É uma coisa, sim, de outro planeta. Tiatira, Sardes, Filadélfia, eu vou deixar Laodiceia para depois, que nós vivemos hoje esse período. O período de Laodiceia é o período de agora. Nós estamos vivendo. Lutero, Depois eu vou falar sobre Lutero, isso. acho que é Tiatira. Lutero é 1450. Então é Pérgamo, né? Tiatira. Desculpe. Tiatira, isso mesmo, desculpa, tá? Beleza, 1400, ele é antes do nosso descobrimento, tá certo? Irmãos, passa aí para mim, volta ali nos 7 igrejas da Ásia, 5. Então, qual é a característica da igreja de Éfeso? O que representa na carta de Éfeso? É uma igreja que abandonou o quê? Primeiro amor. Tá? Esmirna, que sofreria perseguição. Pérgamo, precisava se arrepender. Tiatira, tinha uma falsa profetisa, que era, né, Jezabel. Sardes, a igreja que tinha adormecido. Filadélfia, tinha sofrido pacientemente. São características que nós vivemos hoje. Quanta gente aí que começa bem na igreja, começa bem, quer cantar, quer tocar. Eu tenho 42 anos de idade, 42 anos na igreja. O que eu já vi de crente, quero cantar. Acabou tudo agora só vai dar eu. Aí dá um mês, acabou. Cadê o fulano? No ensaio hoje da cantata. A gente que falou assim, não posso cantar? Eu quero cantar, meu sonho é cantar. É o primeiro ensaio, não veio. Ela falou, mas vai entender um trem desse. Né? Tá aí, ó. Mandar carta de Éfeso para ele. Né? Esmirna sofre perseguição. Pérgamo, a igreja precisa se arrepender. Já viu aquelas coisas? A Bíblia fala de coração duro, né? Coração duro. Você vê Jesus, por exemplo. O manual da vida do crente é a vida de quem? De Jesus. E o que Paulo falou, né? Sede meus imitadores como? Eu sou de Cristo. A igreja de Pérgamo, por exemplo, lembra quando Judas traiu Jesus? E aí Jesus já sabia da traição dele, né? Muito antes dele trair, até que ele fala na ceia, um de vocês vai me trair. Já pensou? O camarada que convivia com Jesus, viu os milagres durante 3 anos, viu coisas maravilhosas, né? Nem precisa nem falar. Aí no final, ele vende Jesus por 30 moedas de prata, que era o dinheiro para comprar um cavalo velho, um jumento para carregar carga, nada mais. Não comprava nem um escravo, vendeu por qualquer dinheiro. E quando Jesus recebe ele lá no Getsemane, Jesus chama ele de quê? De quê? Amigo. Tá? Deu uma oportunidade de Judas se arrepender ali, mas ele não se arrependeu. Ele manteve o plano dele de vender Jesus e foi lá e deu um beijo em Jesus. Custou caro para ele. Então representa a igreja de Pérgamo. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós somos a igreja de Laodiceia, não é? Vamos lá, imagem 7. Vamos ler Apocalipse 3, versículo 14. Vocês estão entendendo? Amém. Estudar o Apocalipse, você tem que ter vontade, desejo de aprender, porque é difícil de compreender. Então, estou tentando falar aqui com o máximo de facilidade. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Tá? Um anjo chegou para ele e falou: você vai escrever isso. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vou te vomitar da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável,
pobre, cego e nu. Vamos parar aqui no 17. Do que Deus está chamando a igreja de Laodiceia? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu tenho nojo de vocês. Sim. Não é, está digitado errado, muito bem. Então, com os escribas bons aí. Ignora aquele Filadélfia ali, eu digitei errado. Laodiceia, tá? Ok? Então, Deus, quando Ele manda a carta, é a pior carta de todas. É para a igreja que nós vivemos hoje. Se você for tipificar, colocar a igreja no tempo, a igreja de Laodiceia é a igreja que mais peca. É a igreja soberba. Nós vamos ler, né? Aqui, versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Quem quer passar pelo fogo hoje? Nesses tempos tão bons de viver, tudo livre, o amor é livre, não importa o amor, né? A desculpa agora é o amor, a bola da vez é o amor, né? Tudo é o amor. Desde quando esse tipo de amor é o ágape, é o amor de Jesus por nós. Para que te enriqueças, 18, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrependes. Então ele fala: minha vontade é vomitar você da minha boca. Quando Deus olha, por exemplo, para a situação atual, homossexualismo, você não pode nem falar de homossexualismo, porque é discurso de ódio. Criaram esse jargão, discurso de ódio. Mas o que é isso? A gente não detesta o homossexual, não tem nada a ver com uma pessoa, né? Porque pecado é pecado. O pecado leva para o inferno, independente de qual seja. Nós vamos ler coisas sérias sobre isso, sobre o inferno. Você vai aprender tudo sobre isso. Então, o negócio ali é o espírito imundo que está ali dentro. Mas a permissividade, nós permitimos que isso aconteça no nosso meio. Aquela novela Rei do Gado, sei, né? É uma novela que dá para assistir, porque é uma novela que fala do campo, eu gosto daquelas modas de viola, eu gosto do Deus Sérgio Reis, aquele outro tocando viola. É uma novelinha gostosa dos nossos tempos antigos, né? Assim, a moça, Escravizaura, aquela história bonita, gostosinha de se assistir. E está no jornal que é a maior audiência da Globo hoje, porque é uma novela que, né, ainda dá para ver. Agora, as novelas de agora, meu irmão, você abre a tua janela, a televisão, é uma janela direto para o inferno. Ah, você é fanático. Não é, Deus está falando, eu tenho nojo de vocês. Eu criei vocês para isso não. Por exemplo, não basta ter mais um gay na novela, tem que ter 3, 4, tem que ter um travesti, tem que ter uma mulher que se apaixona por um travesti, tem que ter um ladrão, um bandido que mata e depois... Olha, gente, mas é o pior que há no ser humano que está ali. Essas novelas da Globo, até a Record também, que é uma televisão de uma igreja, também só faz vergonha. Entendeu? É uma verdadeira prostituição direto, homossexualismo, vendendo a mulher. Parece que na televisão não tem valor nenhum. Tá? Pega a mulher, faz da mulher um bicho na televisão, um objeto. A mulher demorou tantos anos para conquistar o espaço. Tá? Aí pega a imagem da mulher e deteriora a mulher ali, porque a mulher simboliza a igreja, a noiva de Cristo, não é isso? Se você for pegar a tipificação da mulher na Bíblia, é a noiva de Cristo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Então, por exemplo, o carinho que Deus tem com a mulher é diferenciado. O que o diabo faz? Vai lá e deprecia a imagem da mulher. Estou certo ou errado? Então ele fala: vou vomitar vocês na minha boca, eu tenho nojo de vocês. Então o sentimento de Deus para a igreja de hoje é esse. Por isso que a igreja ora e Deus não fala. A pessoa vem na igreja só para interesse próprio, soberba. Olha, você vê essas propagandas, é uma escola, eu posso falar, essas igrejas aí, eu chamo de açougues da fé,
A pessoa, vamos ouvir o testemunho. Olha, eu vim para cá, eu comprei um carro, eu comprei um apartamento. Olha, irmão, que desde quando ser crente é só conquistar coisas materiais. O que a Bíblia diz? Do que adianta você ter tudo na terra e perder sua alma? A maior riqueza que nós podemos ter, é muito bom ter bens materiais. Deus quer nos dar. Mas a maior riqueza é a tua salvação. Uma alma salva, ela vale muito mais que o mundo. O diabo sabe disso. Então, é uma festa para ele quando ele consegue derrubar alguém. Eu estava ministrando ontem lá no Ministério Adonai, na igreja Fogo Puro do Reteté, lá perto da minha casa. Fui convidado para pregar, estava cheia a igreja. E eu falei para as pessoas, era os grupos de jovens, um congresso de jovens, e eu falei com eles, a vida do crente é como um castelo que você constrói de areia. Né? Tem castelos de areia que tem até 2 metros de altura, já viu? Demora meses para você construir. Mas se chegar um louco, vem correndo e der uma pesada naquilo, destrói tudo. Então você tem que ter atenção. Porque tudo aquilo que você constrói, com um pequeno momento, você destrói. Aí você vai se arrepender. E quando o Espírito Santo sai, para ele vir de novo com aquela intensidade é muito difícil. Entendeu? Então, você tem que fazer manutenção da sua vida espiritual. Estar na casa de Deus é uma manutenção da tua vida com Deus. Eu estou desanimado de ir para a igreja, aí que você tem que vir. Por exemplo, quando a pessoa está doente, a pessoa perde o apetite, não perde? Aí o médico chega para você e fala, fica sem comer. Você quer comer? Não. O que o médico faz? Abre a boca. Por quê? Ele precisa se manter vivo. Agora o diabo, ele mantém vivo nas pessoas o pecado. E o que a Bíblia fala? Que quem ama muito o pecado não se farta dele. A pessoa tem relação com uma mulher, tem com outro, tem com outro, tem com homem, tem com mulher, tem com homem. E aquilo é uma fome. Carnaval, está vendo aí? O que quer dizer carnaval? Festa da carne. Depois você leia no capítulo 106 do livro de Salmos, e ele vai falar, Davi vai falar do que aconteceu lá no Egito, quando Israel subiu para pegar as tábuas da lei, o povo ficou lá embaixo. Eles fizeram uma festa, mas eles não se saciaram com a bebida, com a prostituição. Aquilo ali virou 2 milhões de pessoas. Aquilo virou uma orgia. E enquanto isso, o homem de Deus estava lá em cima recebendo as tábuas da lei. E o povo lá embaixo do pecado. Aí ele fala, não se contentaram com a prostituição, sacrificaram seus filhos aos ídolos. É muito pouco só a gente está nessa bagunça. Pega nossos filhos lá, vamos matar nossos filhos, bêbados. A Bíblia fala que o rei Dario, na Babilônia, ele fazia festas que demoravam 3 anos. A economia da Babilônia caía. De tanto prazer, não se fartava. Prazer, 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 prazer. Observa o Brasil. O nosso país tem uma cultura do prazer. Tudo é o prazer, já percebeu? Fala aqui de sociopolítica. Nós estamos aí no governo que mais roubou em todos os tempos. O pobre, ele não tem noção do que é dinheiro, então para ele tanto faz. Ele não tem noção de qualidade, do que ele está deixando de ter por causa do roubo, que é tremendo. A Petrobras, Lava Jato, lá não sei o quê, e o país sofre, o país padece. Você vai ter esse ano 42% de aumento na tua luz. Por quê? Porque tem alguém roubando demais e eles não podem perder o padrão de vida que eles têm. Então quem vai pagar é o povo. Mas o que os romanos faziam? Vamos tirar tudo desse povo. Cobravam impostos até, você faz história, não é? Então você sabe disso. Cobravam impostos que a pessoa não tivesse. Tira a roupa do corpo, vai pagar com a roupa. Ficava mendigo, mas tomava a roupa dele. E quando ele queria se revoltar contra o governo, o que o governo fazia? Vamos fazer um carnaval. Vamos fazer uma festa. A gente joga pão para eles, joga pão, um pouco de vinho e está tudo certo. Política do circo. Pão e circo. É o que acontece hoje no Brasil. Quem comanda isso? Potestade maligna.
E o povo é cego. O povo é cego. Carnaval, oba, oba, vamos esquecer. Que isso, irmão? Misericórdia. Tá? Então Deus tem nojo disso. Essa é a igreja de Laodiceia. E nós vivemos essa igreja. Então o que nós temos que fazer? Fazer a diferença. Viu como é que o Apocalipse é importante estudar? Nós temos que fazer a diferença. Tá? Grandes distâncias, a gente começa com um pequeno passo. Essa cantata que nós estamos fazendo é um pequeno passo. Né? As igrejas batistas aí têm 400 anos, eles têm 400 vocais. Mas eles começaram há um tempo atrás. Chegou a nossa hora de começar devagar. Devagarzinho mesmo. É devagar que a gente chega. Onde pinga não seca, né? Devagarzinho, vamos fazer, no ano que vem tem outra. E vai. Quando vê, meu irmão, vai ficar conhecido, tenho certeza disso. Amém? Vamos passar. Vamos ler agora. Temos aí 15 minutos. Sobre os 4 seres viventes, na visão de João. Que já é a entrada do capítulo de Apocalipse. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então ele teve a visão das cartas, não é isso? Das igrejas. Teve lá o ser, viu a espada, o sol, viu as estrelas. De repente, outro ser fala com ele: sai daí e vem para cá. Já tirou ele de uma dimensão e levou para outra. Estava reunido com os pastores lá em cima hoje, e eu fiz uma pergunta para os pastores: existe a máquina do tempo? Existe? A máquina do tempo. Sim? Onde ela está? Eu quero viajar. Quero ver os dinossauros. A máquina do tempo existe, que é quando você está numa conexão com Deus tão grande, que Deus te arrebata. Falamos sobre isso aqui na semana passada, até a Deise falou que ela já foi arrebatada, né? Ela já saiu do corpo, já aconteceu comigo. Você nunca sabe se aquilo é sonho, mas eu acredito que é uma realidade, que Deus ele pode fazer isso. Quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus espiritual, mas espiritual mesmo, como João Batista, como Moisés, como aqueles homens, né? Você começa a controlar isso. Você coloca a mão sobre o enfermo e ele é curado. O que acontece? Nós temos uma vida muito mundana. E isso é como se fosse um balde, né? Um balde. Quanto mais cheio de azeite, mais espiritual. Quanto menos azeite, menos espiritual. E o mundo esvazia esse balde. É muita coisa, é muito compromisso de trabalho, é muita conta, é muito tudo. É muito problema de família, é problema pessoal. Nós absorvemos muitas coisas. Às vezes eu falo com a minha esposa, falei, não vamos mais comentar sobre isso. Por quê? Porque aquilo a gente vai absorvendo. A gente toma conta de tudo quanto é problema do vizinho, então isso vai te desconectando com Deus. Isso não tem nada a ver com ser fanático, a nossa manifestação espiritual no sonho, saindo do corpo. É oração, jejum, são itens básicos. Jejum, oração, leitura da palavra, entendeu? Contato com o Espírito Santo, vir ao culto. Isso aí é uma opção pessoal de cada um. Você fala, eu quero ser uma pessoa espiritual. E aí você é algo pessoal dele. É a sua interpessoalidade. Deus ele não dá uma sacudida e agora você vai ser crente. Deus não faz isso. Deus ele respeita aquilo que ele determinou para nós. Vocês são livres, faz o que quiser. A gente tem mania de botar culpa em Deus, né? Poxa, por que Deus permitiu isso? Deus jogou o homem na terra e deu a ele a liberdade. Somos nós. Se tem guerra, a culpa não é de Deus. Quem é que faz a guerra? O homem. Por que Deus permite tantas crianças morrerem? Todo mundo já ouviu isso, né? Mas quem mata é o homem é livre. Né? Todo mundo fala mal dos fanáticos religiosos. Aí dá liberdade para o homem. Aí o homem não está satisfeito. O homem não está satisfeito com nada. É igual aquele crente que não vem na igreja porque está calor.
Tá calor demais. Nossa, entendeu? Aí chove. Ih, não, meu cabelo, fiz aquela progressiva, não vou medo. Entendeu? Tudo é motivo, nada tá bom, que a pessoa nunca está satisfeita, meu amigo. Meu Deus. Então Deus está procurando uma raça, um tipo de pessoas completamente diferenciados. E são esses que vão ser arrebatados. Você viu no vídeo como é que eles foram arrebatados? Puf! E é assim que Deus faz. E aqui, ele fala isso, né? Sobe aqui. Tirou ele de um plano e trouxe ele para um outro plano. Versículo 2. E logo fui arrebatado em... Vocês não estão lendo não, gente? Trazer a Bíblia, hein? E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, uma pedra vermelha, uma cor bem intensa. E ele continua no sentido figurado, né? Ele sempre figurando aquilo que ele está vendo. E o arco celeste estava em redor do trono, era semelhante a esmeralda. Aí ele vê um trono, um outro ser sentado no trono. Isso tudo é Jesus. Tá? As várias manifestações de Jesus dentro daquilo que ele vê. E ele interpreta a imagem de Jesus de várias maneiras. Aqui ele vê muita luz. Luz é justiça. Né? Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre o trono os 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Quem são esses homens? Agora começou o mundo a andar. Quem são esses homens? Que tronos são esses? Olha, não se sabe os nomes, mas são os 24 homens mais santos que já pisaram nessa terra. Eles vão estar entulados. Já pensou, não? Aí deve estar Moisés, deve estar Davi, deve estar essa galera aí, é vaga cativa já. A vaga já é cativa, né? E aí, o que sempre, desde que eu sou adolescente, me intriga, o que nós vamos ler agora. E do trono saíram relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então ele tem uma imagem assim, extraordinária, né? Ele vê relâmpagos, vozes, ele entra no mundo de Deus, ele entra num mundo que nós não temos conhecimento, nós vamos precisar da eternidade. Uma vez um infeliz falou, eu vou fazer o que é no céu, eu vou ficar lá voando com os anjos, vou ficar voando lá, tocando harpa. Falei, apartai-vos de mim, maldito. Você sabe aquela história, uma história, uma invenção, mas bem interessante. Que o camarada morreu, era crente, presta atenção, ele era crente, aí ele morre. Aí o espírito levanta do corpo, né? Aí quando ele levanta, ele vê um anjo. Quem é você? Você morreu. E você, como foi crente, abençoado, positivista, você vai comigo para a glória. Que bênção. Dá tranquilidade, sobe aqui na nuvem, aqui que nós vamos subir. Aí os dois subiram na nuvem. Aí estão subindo. Aí já começou a ter aquela clarão, né? Aí de repente, no meio da subida, ele escuta assim. O que é isso, gente? Ih, rapaz, é aquela nuvem lá. Aí quando ele vai se aproximando, viu lá as mulatas do bole-bole, do tiro-cum-tum, viu churrasco, cerveja, festa, e aquelas mulatas tudo de biquíni, aquele negócio todo. Ele falou, o que é aquilo lá? Ele queria o inferno. Ele falou, ué, peraí. Eu nessa calmaria toda indo para o céu e o inferno mandando brasa lá naquela nuvem. Ele falou, ué, pois é, meu filho, aquilo lá é o inferno. Ele falou, quer saber, meu irmão, eu fui santo a vida inteira, quero mais é ir para o inferno mesmo, lá que é o bom. Vou curtir agora a eternidade, né? Aí o anjo, rapaz, vamos para o céu, estamos quase pertinho. Não, eu já sofri demais na igreja, quero ir para o inferno, me leva para lá. Aí então tá bom, aí pegou lá, meteu a nuvem em direção à outra nuvem. Aí o anjo falou, tem certeza? Tem, está decidido. Aí pulou para outra nuvem. Aí quando ele pulou na nuvem, o anjo foi embora. Aí quando ele entrou no churrasco,
Os músicos já guardaram os instrumentos, né? Botaram o cavaquinho dentro do saco, as mulatas foram embora, botaram o roupão, o churrasqueiro fechou a churrasqueira, foi embora. Aí entrou o diabo. Entrou o diabo. Você já viu o inferno? Ele, mas cadê o samba? O samba acabou. Ué, mas por quê? Não, filho, isso aqui é só propaganda enganosa. É só propaganda. Agora vamos descer, teu lugar lá embaixo com a gente. Entendeu? Então é uma brincadeira que a gente fala, mas se você meditar nisso, é uma grande verdade. Tudo que está aí fora é propaganda. No final das contas, você vai acabar sozinho, depressão, você envelhece muito rápido no mundo. No mundo a pessoa envelhece muito rápido, porque o prazer toma conta da saúde da pessoa, a pessoa perde a saúde, a vida da pessoa vai se esvaindo, a vida da pessoa que está no mundo é um livro de páginas em branco. A pessoa não escreve uma história, quanto que em Deus é diferente. E não adianta, a pessoa lá no mundo ela sabe, às vezes ela está lá no mundo, ela fala, eu queria sair dessa vida. Mas não tem força, porque ele é alimentado pelo prazer. Enquanto nós, aqui nós somos alimentados pelo Espírito. Não é prazeroso estar sentado uma hora ouvindo o cara falar. Mas a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, da espada, né? E, vamos lá, tem mais 5 minutos. E havia diante do trono, versículo 6, como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante à águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para sempre. E os 24 anciãos prostravam-se diante dos que estavam sentados, diante do que estava sentado, adoravam o que vive para sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram criadas. Né? Eu vou finalizar agora com uma observação e fechar o capítulo 4. Então, você pesquisa isso na internet, na Bíblia, nos livros, eles falam muito pouco desses animais. Aí eu fui lá na Bíblia hebraica ler sobre isso. Tá? Porque o que acontece? João ele tinha uma visão macro das coisas, rápida, espiritual. Ele era pescador. Ele era pescador quando Jesus conheceu ele. Ele sabia escrever, mas ele era praticamente indouto. Ele não tinha conhecimento de química, física. A imaginação que nós temos hoje era limitadíssima. Né? Tem pouco tempo que nós descobrimos que a Terra é redonda. Achávamos que a Terra era quadrada. Que a gente ia navegando e caía no abismo, tinha cheio de dragões lá. Né? Não é isso? Nas grandes navegações, foi agora, há pouco tempo, 1400, 1500. O homem achava que a Terra era quadrada. Então, tudo que ele via, ele dava adjetivos, figuras para nós. Então, o que ele vê é a representação de tudo que vive se prostrando diante de Deus. O que a Bíblia fala? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aí ele vê um animal com cara de gente, com cara de leão, né? Quadrúpedes. Ele vê uma ave, né? Ele vê olhos, muitos olhos, por dentro e por fora. Né? Toda a criação se rendendo ali diante de Deus. Então o prefácio do Apocalipse é que tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. Tudo é dele. A criação. E a partir da semana que vem, depois do carnaval, a gente só volta depois do carnaval, a gente vai ver que o grande desejo do diabo é destruir isso daí. Então esses 4 animais viventes representam a complexidade da criação de Deus, se prostrando diante dele.
Amém? Amém, irmãos? Eu não vai dar tempo de eu responder alguma pergunta. Se alguém tem alguma dúvida, depois eu vou estar por aqui. Você me chama. Mas entenderam? Compreenderam? É gostoso, né? É uma horinha, né? Às vezes cansa um pouco. Mas eu vou te dizer, isso vai te dar um embasamento bíblico. Amém. Isso vai te dar um embasamento bíblico muito forte. Entendeu? E você é um futuro pastor, um futuro missionário, uma futura pastora. Eu creio nisso, amém? Isso vai te corroborar para no futuro, na sua igreja, no seu discipulado, você também ensinar. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus.